A Elira Ventilume nasceu no coração do Vale dos Ecos, um lugar místico que vibrava com a música do vento. Este vale era conhecido por suas paisagens deslumbrantes e pela presença constante de uma brisa suave, que parecia ter vida própria. As montanhas ao redor protegiam o vale, criando um refúgio onde a natureza e a magia coexistiam em perfeita harmonia. Ele sussurrava segredos para aqueles que ousassem escutar. Os ventos carregavam histórias antigas, lendas de tempos passados e promessas de futuros desconhecidos. Cada folha que balançava, cada ramo que se movia, parecia contar uma parte dessa narrativa eterna. Desde o meu primeiro respiro, eu ouvi esses sussurros. Eles eram como uma canção de ninar, acalmando-me e guiando-me enquanto eu crescia. O vento era meu amigo, meu confidente, sempre presente em todos os momentos da minha vida. O vento dançava ao meu redor, um companheiro brincalhão nos meus jogos de criança. Ele levantava folhas e pétalas, criando redemoinhos coloridos que me faziam rir e correr. Era como se o vento soubesse exatamente como me fazer feliz. Um dia, enquanto brincava em um campo de lírios do vento, a jovem Aelira descobriu seu dom. Ela estava cercada por flores que se moviam suavemente com a brisa, e naquele momento, algo dentro dela despertou. Uma rajada poderosa ameaçou carregá-la para longe. O vento, que sempre fora gentil, agora mostrava sua força. Aelira sentiu o poder do vento, mas em vez de medo, ela sentiu uma conexão profunda. Mas em vez de pânico, ela sentiu uma estranha sensação de paz. Era como se o vento estivesse falando diretamente com ela, pedindo-lhe para confiar e se entregar à sua força. Naquele momento, eu instintivamente envolvi o vento ao meu redor, criando um redemoinho de pétalas de flores. Eu senti o poder fluir através de mim, e o vento respondeu aos meus comandos, dançando conforme minha vontade. Essa foi a minha primeira e inesquecível dança com o vento. Eu me senti livre, poderosa e em perfeita harmonia com a natureza ao meu redor. Foi um momento de pura magia e descoberta. Os pais de Aelira, sábios e ancestrais como as árvores do vale, reconheceram seu dom. Eles sabiam que ela era especial, destinada a grandes feitos. Eles a observaram com orgulho e admiração, sabendo que ela tinha um papel importante a desempenhar. Eles sabiam que ela estava destinada à grandeza. Aelira tinha uma determinação inabalável e um coração puro, qualidades que a tornavam uma líder natural e uma guardiã do vale. Eles viram nela a essência de uma verdadeira tecelã do vento, uma guardiã do vale e de sua magia ancestral. Aelira tinha a habilidade de se comunicar com o vento, de entender seus segredos e de usar seu poder para proteger e guiar seu povo. Sua jornada estava apenas começando. Aelira sabia que tinha muito a aprender e muitos desafios a enfrentar, mas ela estava pronta. Com o vento ao seu lado, ela sentia que podia conquistar qualquer coisa. O vento sussurrava seus segredos, e Aelira estava pronta para ouvi-los. Ela sabia que cada sussurro, cada brisa, trazia consigo uma nova lição, uma nova aventura. E assim, com o coração cheio de esperança e coragem, Aelira seguiu em frente, pronta para abraçar seu destino como a tecelã do vento. A notícia do dom de Aelira se espalhou rapidamente pelo vale. Era como se o vento em si estivesse sussurrando seu nome de boca em boca, de casa em casa, até que todos soubessem da jovem com o dom extraordinário. Os anciãos, guardiões da antiga magia do vento, a acolheram sob suas asas. Eles eram os mestres do vale, conhecedores dos segredos que o vento carregava, e viram em Aelira uma promessa rara. Eles viram nela um talento bruto, um potencial inexplorado esperando para ser libertado. Acreditavam que com o treinamento adequado, ela poderia se tornar uma das maiores tecelãs do vento que o vale já conhecera. Aelira, seu treinamento será rigoroso, exigindo disciplina física e mental. Você precisará se dedicar completamente, pois o caminho para dominar o vento não é fácil. Ela passou incontáveis horas meditando,
sintonizando-se com o ritmo do vento. Cada brisa que passava por ela era uma lição, cada rajada um teste de sua paciência e perseverança. A Elira aprendeu a sentir cada sussurro, cada suspiro do vento. Ela se tornou uma com a natureza, ouvindo histórias antigas contadas pelo vento, histórias de tempos passados e de magias esquecidas. Ela aprendeu a antecipar sua natureza caprichosa. O vento, com sua imprevisibilidade, tornou-se um amigo e um mentor, ensinando-lhe a ser flexível e adaptável. Ela treinou para dobrá-lo à sua vontade, não com força, mas com compreensão e respeito. A Elira entendeu que o vento não podia ser controlado pela força bruta, mas sim guiado com uma mão gentil e um coração aberto. O vento, por sua vez, parecia reconhecer sua dedicação, respondendo ao seu toque com fluidez e graça cada vez maiores. Era como se uma dança silenciosa se desenrolasse entre eles, uma dança de confiança e harmonia. O vento e eu nos tornamos um só. Eu podia sentir sua energia pulsando através de mim, guiando meus movimentos e respondendo aos meus desejos. Ele respondia ao meu toque com uma graça que parecia quase mágica. Cada movimento meu era ecoado pelo vento, criando padrões de beleza e poder. Os anos se passaram, as estações mudaram, e com elas, a Elira também mudou. Ela cresceu em sabedoria e habilidade, cada dia trazendo novos desafios e novas conquistas. A Elira floresceu, suas habilidades superando até mesmo as expectativas de seus professores. Ela se tornou uma figura de admiração e respeito, um exemplo para todos os aprendizes do Vale. Ela se tornou uma mestre tecelã do vento, suas criações variando de brisas delicadas a rajadas poderosas. Cada movimento seu era uma obra de arte, cada sopro de vento uma sinfonia de magia. Seu talento era inegável, sua dedicação inabalável. A Elira era uma força da natureza, uma mestra em seu ofício, e sua presença era sentida por todos ao seu redor. Ela era a própria expressão da magia do vale, sua protetora, sua voz. A Elira não era apenas uma tecelã do vento, ela era a guardiã de uma tradição antiga, uma ponte entre o passado e o futuro do vale. Uma sombra caiu sobre o vale. Os ventos, antes harmoniosos, tornaram-se erráticos. Seus sussurros se transformaram em gritos de tristeza. A fonte da perturbação era uma escuridão crescente, uma força malévola que se infiltrava pelas bordas do vale. Ela ameaçava consumir sua beleza, sua força vital. Eu sentia a dor do vale como se fosse minha. O peso da minha responsabilidade como guardiã me oprimia. Eu sabia que precisava agir, enfrentar a escuridão que se aproximava. Mas mesmo com suas habilidades extraordinárias, ela sentiu um tremor de medo. Este era um desafio diferente de todos que ela já havia enfrentado. Reunindo sua coragem, a Elira se aventurou no coração da escuridão crescente. O ar ficou pesado, os sussurros do vento se transformando em rosnados ameaçadores. Ela percebeu que não se tratava apenas de uma força da natureza, mas de algo antigo e malévolo. Era um teste, uma prova de fogo. Ela iria superá-lo ou ser consumida por ele. Enquanto a Elira lutava contra a escuridão crescente, ela teve visões vívidas e perturbadoras. Essas visões não eram meras imagens passageiras, mas cenas intensas que pareciam tão reais quanto o mundo ao seu redor. Cada visão trazia consigo uma sensação de desespero e urgência, como se o tempo estivesse se esgotando. O vento, geralmente seu aliado e confidente, agora sussurrava sobre um futuro envolto em sombras. As árvores, que antes dançavam alegremente ao som do vento, agora pareciam sussurrar segredos sombrios e profecias esquecidas. O ar estava carregado de uma tensão palpável, como se a própria natureza estivesse ciente do perigo iminente. Ela viu imagens de uma terra consumida pela escuridão,
um mundo à beira da destruição. As paisagens que antes eram vibrantes e cheias de vida, agora estavam cobertas por sombras espessas e nuvens negras. As cidades estavam em ruínas, e os campos, outrora férteis, estavam estéreis e desolados. Era um futuro que ninguém poderia imaginar, mas que agora parecia inevitável. O peso dessas visões a oprimia, ameaçando extinguir seu espírito. Cada nova visão era como um golpe em sua alma, drenando sua energia e esperança. Ela sentia como se estivesse carregando o peso do mundo em seus ombros, uma responsabilidade esmagadora que ela nunca havia pedido. Uma visão, mais vívida e aterrorizante que as outras, se destacou. Era uma visão que parecia mais uma memória do que uma profecia, tão clara e detalhada que a Elira podia sentir o medo e a desesperança que ela trazia. Era a visão da escuridão, uma profecia arrepiante que previa o retorno de um mal antigo, um ser de imenso poder que buscava envolver o mundo em uma noite eterna. Este ser, com olhos que brilhavam como brasas, parecia absorver toda a luz ao seu redor, deixando apenas trevas em seu rastro. Esse ser, chamado Lunit, era a personificação do caos e da destruição. Sua presença era sufocante e sua mera existência parecia distorcer a realidade, transformando sonhos em pesadelos e esperança em desespero. Lunit não era apenas um inimigo a ser derrotado, mas uma força primordial que ameaçava a própria essência da vida. Apesar do terror que tomava conta de seu coração, a Elira também sentiu um vislumbre de esperança. Em meio à escuridão, havia uma pequena chama de resistência que se recusava a ser apagada. Essa chama era alimentada por sua determinação e coragem, e ela sabia que enquanto houvesse esperança, havia uma chance de vitória. Em meio à escuridão, ela se viu, um farol de luz, lutando contra as sombras que se aproximavam. A Elira segurava uma arma brilhante, uma manifestação de sua vontade e força interior. Cada golpe que ela desferia contra as trevas era um ato de desafio, uma declaração de que ela não se renderia sem lutar. Este era o chamado de Lunit, um destino que ela não havia escolhido, mas que não podia ignorar. A Elira compreendeu que sua jornada estava apenas começando e que ela teria que enfrentar desafios inimagináveis para proteger aqueles que amava. O destino do mundo, ela percebeu, estava em suas mãos. Com essa realização, a Elira sentiu uma nova onda de determinação. Ela sabia que, apesar das dificuldades, ela tinha a força e a coragem necessárias para enfrentar Lunit e salvar seu mundo da escuridão eterna.